Quando ver é mais perigoso do que agir. A história não teme fatos, ela teme pessoas. Fatos podem ser reinterpretados, documentos podem ser rasgados, arquivos podem ser queimados, objetos podem ser enterrados sob camadas de tempo, poeira e esquecimento. Mas testemunhas respiram, lembram e, acima de tudo, falam. E quando alguém vê demais, entende demais ou conecta pontos que nunca deveriam se encontrar, a história não tenta corrigir versões. Ela faz algo mais eficiente, elimina riscos, porque versões podem ser disputadas. Vozes, não. Este episódio não fala de teorias isoladas, nem de coincidências improváveis. Ele fala de padrões, de repetições silenciosas que atravessam séculos, regimes e ideologias. Pessoas que estavam no lugar errado, na hora errada, carregando o conhecimento certo. Indivíduos que não desapareceram por acaso, mas por necessidade histórica. Alguns foram desacreditados, chamados de loucos. Outros rotulados como traidores. Alguns sequer receberam um nome que pudesse ser lembrado. Porque quando a verdade não pode ser negada, ela precisa ser silenciada. Hoje o cofre se abre para o estágio final do apagamento. Não o evento, não o registro, mas a voz, porque enquanto alguém pode falar, a história nunca está realmente segura. O homem que descobriu demais. Aaron Kosminski e o silêncio por trás de Jack, o Estripador. Durante décadas, Jack, o Estripador, foi apresentado como o maior mistério criminal da história moderna. Um fantasma sem nome, um símbolo do caos urbano da Londres vitoriana, dissolvido no nevoeiro de 1888. Mas essa imagem confortável esconde um detalhe incômodo. Para a polícia da época, Jack não era exatamente um desconhecido. Ele tinha um nome. E esse nome foi deliberadamente empurrado para fora da história. Aaron Kosminski era um barbeiro polonês, imigrante judeu, vivendo em Whitechapel, exatamente o epicentro dos crimes. Desde cedo, investigadores o colocaram no centro das suspeitas. Relatos internos da Scotland Yard indicam que Kosminski apresentava comportamento violento, aversão extrema a mulheres e episódios claros de instabilidade mental. Mais do que isso, um policial afirmou tê-lo reconhecido formalmente como o homem visto próximo às cenas dos assassinatos. Esse reconhecimento, no entanto, nunca foi levado a julgamento. Não por falta de provas circunstanciais, não por ausência de suspeita, mas por conveniência institucional. Levar Kosminski aos tribunais significaria admitir falhas profundas da polícia metropolitana. Patrulhamento ineficiente, negligência em áreas pobres, incapacidade de conter uma série de crimes que aterrorizou a cidade inteira. Pior ainda, exporia o fato de que a polícia já suspeitava do assassino enquanto os crimes ainda aconteciam. E falhou em agir. Em vez de justiça, optou-se pelo silêncio administrativo. Kosminski foi internado em um hospital psiquiátrico, sem julgamento, sem anúncio oficial, sem qualquer ligação pública com os crimes. Nos registros, Jack continuou sendo desconhecido. Um monstro abstrato, útil para alimentar jornais, livros e o mito de um mistério eterno. Enquanto isso, o homem que concentrava as suspeitas foi apagado da narrativa criminal e dissolvido em laudos médicos, diagnósticos vagos e arquivos pouco acessíveis. Décadas depois, documentos internos vieram à tona. Memorandos, anotações marginais e relatórios confidenciais apontam todos na mesma direção. A polícia acreditava saber quem era Jack, mas escolheu não formalizar essa verdade. Não por medo do assassino, mas do que a revelação representaria. Porque, às vezes, o maior risco não é o criminoso. É a falência do sistema que deveria detê-lo. No caso de Jack, o Estripador, não foi o assassino que desapareceu. Foi a acusação. E com ela, a responsabilidade. A história seguiu em frente com um mistério conveniente. E a verdade ficou internada, em silêncio. A cientista que não podia falar. Rosalind Franklin e o silêncio dentro da ciência. O DNA mudou a história da humanidade. Redefiniu a medicina, a biologia, a justiça e a própria noção de identidade. Mas a imagem que tornou essa revolução possível nasceu em silêncio.
e foi usada antes que sua autora pudesse sequer ser ouvida. Rosalind Franklin era uma cientista brilhante, especialista em cristalografia por difração de raios X. Em um laboratório austero, longe dos holofotes, ela produziu a fotografia mais importante da biologia moderna, a chamada Fotografia 51. Uma imagem tão clara que revelava sem margem para dúvida a estrutura helicoidal do DNA. Ali estava o mapa da vida, mas Franklin não foi consultada. Não foi convidada. Não foi creditada. Seus dados foram compartilhados sem consentimento com outros pesquisadores, em um ambiente científico marcado por hierarquias rígidas, competição feroz e um preconceito estrutural que tornava mulheres facilmente descartáveis. A informação circulou, as conclusões foram publicadas, a glória mudou de mãos. Enquanto outros apresentavam ao mundo o modelo da dupla hélice, Rosalind Franklin continuava trabalhando, refinando dados, questionando hipóteses, exigindo rigor científico. Ela não sabia que sua descoberta já havia sido apropriada, nem que sua ausência nos artigos não era um erro, mas uma escolha. Poucos anos depois, Franklin adoeceu gravemente. Câncer. Morreu aos 37 anos. Jovem demais para ver o impacto total de sua contribuição. Jovem demais para disputar reconhecimento. Jovem demais para contestar uma narrativa que já havia sido consolidada sem ela. Quando o Prêmio Nobel foi concedido aos homens que apresentaram o modelo do DNA, o nome de Rosalind Franklin sequer foi mencionado. Oficialmente, porque o prêmio não é concedido póstumamente. Extraoficialmente, porque reconhecer sua importância exigiria admitir que a maior descoberta do século foi construída sobre dados usados sem autorização. Franklin não foi assassinada. Não desapareceu misteriosamente. Não foi apagada dos registros, ela foi silenciada de uma forma mais eficiente. A ciência não precisou eliminá-la fisicamente. Bastou deixá-la fora da assinatura, fora da defesa, fora da história oficial. Seu silêncio não foi natural, foi institucional. E sua ausência tornou-se conveniente, porque testemunhas vivas fazem perguntas. Mortas viram rodapé, quando viram. O caso de Rosalind Franklin prova que, em certos ambientes, a verdade não precisa ser negada. Ela só precisa ser atribuída a outra pessoa. Às vezes, eliminar uma testemunha não exige violência. Exige apenas retirar o crédito e esperar que o tempo faça o resto. Aos ossos que a ciência não consegue identificar. O Homem de Somerton, Austrália, 1948. Na manhã de 1º de dezembro de 1948, um corpo foi encontrado encostado em um paredão da praia de Somerton, em Adelaide, Austrália. O homem estava bem vestido, terno, gravata, sapatos engraxados. Nenhum sinal visível de luta, nenhum documento, nenhuma identificação. Parecia alguém que simplesmente havia desligado. A polícia iniciou a investigação esperando um caso comum. Mas, quanto mais avançavam, mais o corpo parecia negar qualquer tentativa de classificação. As etiquetas de todas as roupas haviam sido removidas com cuidado. Não arrancadas, mas cortadas. Nada indicava origem, nada indicava profissão, nada indicava passado. A autópsia trouxe mais perguntas do que respostas. Não havia ferimentos. Não havia sinais claros de envenenamento conhecidos à época. O estômago continha restos de uma refeição simples, mas nenhum veneno identificável. O coração estava congestionado. O baço, anormal. Os médicos registraram a causa da morte como provavelmente natural, mas com ressalvas explícitas. Algo não se encaixava. Meses depois, um detalhe esquecido mudou tudo. Costurado dentro de um bolso secreto da calça, os investigadores encontraram um pequeno pedaço de papel dobrado. 2 palavras impressas, arrancadas de um livro. Tamam Shud. Em persa, a expressão significa acabou ou terminado. Era uma frase usada tradicionalmente para encerrar poemas. A polícia descobriu que o papel havia sido retirado de um exemplar raro do livro Rubaiyat, de Omar Khayyam. Após apelos públicos, um homem apareceu com um exemplar encontrado no banco traseiro de seu carro, misteriosamente abandonado. Dentro do livro, havia algo ainda mais perturbador. Um código manuscrito, composto por letras aparentemente aleatórias, organizadas em linhas curtas. Criptógrafos tentaram decifrá-lo,
Nenhuma solução definitiva surgiu. Não se sabia se era um código real, uma cifra pessoal, um marcador sem significado, ou algo que exigia uma chave que nunca foi encontrada. E então, o silêncio. Décadas se passaram. O corpo foi enterrado como desconhecido. Nenhuma família apareceu. Nenhuma correspondência internacional. Nenhum desaparecimento oficialmente compatível. O homem existia fisicamente, mas não socialmente. Somente no século XXI, com o avanço da genética forense, o DNA foi analisado. Parentes distantes foram identificados. Hipóteses surgiram. Nomes possíveis. Nenhuma confirmação absoluta. Nenhuma história fechada. O homem de Somerton permanece como um paradoxo perfeito. Um corpo real, cercado de pistas reais, que não levam a lugar nenhum. Quando alguém morre sem identidade, o problema não é a ausência de provas. É a suspeita de que a identidade tenha sido retirada, intencionalmente. Porque corpos exigem investigação, mas pessoas sem nome permitem que a história siga em frente sem explicações. Quem viu, não sobreviveu. Testemunhas de grandes crimes históricos. A história oficial costuma ser escrita em tom distante. Números, datas, decisões políticas. Mas por trás de cada evento crítico existem pessoas comuns que estiveram presentes no momento exato em que algo irreversível aconteceu. Pessoas que viram, que ouviram, que entenderam antes que o mundo estivesse pronto para entender. E é nelas que surge um padrão inquietante, não isolado, não pontual, mas recorrente. Quem testemunha demais, raramente envelhece em paz. Ao longo do século XX, relatos se repetem em contextos diferentes. Cientistas que participaram dos primeiros testes nucleares e depois morreram precocemente de doenças raras. Soldados enviados a operações que nunca entraram nos livros e que anos depois sofreram colapsos mentais. Suicídios inexplicáveis ou acidentes suspeitos. Funcionários de programas secretos que desapareceram da vida pública, mudaram de nome, enlouqueceram ou simplesmente deixaram de existir nos registros. Não se trata de uma única conspiração. Trata-se de um comportamento histórico. Em massacres nunca oficialmente reconhecidos, sobreviventes frequentemente relataram intimidação, isolamento e silêncio forçado. Alguns tentaram falar e foram desacreditados, rotulados como instáveis, alcoólatras, traumatizados demais para serem confiáveis. Outros nunca chegaram a falar, morreram antes, de doenças súbitas, de acidentes improváveis, ou em circunstâncias classificadas como não conclusivas. Nos bastidores de projetos ilegais, o padrão se repete. Programas de experimentação humana, armas químicas, testes psicológicos, operações clandestinas. Sempre houve técnicos, médicos, operadores e soldados que sabiam mais do que deveriam. E, curiosamente, esses nomes quase nunca aparecem completos em documentos finais. Quando aparecem, surgem sem continuidade, sem biografia posterior, sem rastro. Alguns não foram eliminados fisicamente, foram eliminados socialmente. Internações psiquiátricas, diagnósticos convenientes, carreiras destruídas, famílias isoladas. O testemunho perde força quando o mensageiro perde credibilidade. E o sistema aprende rápido que silenciar uma voz não exige necessariamente matá-la. Basta torná-la irrelevante. Outros, porém, não tiveram essa opção. Mortes jovens demais, acidentes limpos demais, casos encerrados rápido demais, sempre com a mesma justificativa implícita, coincidência. Mas coincidências deixam padrões, e padrões contam histórias. O mais perturbador é que, em muitos desses casos, não há um mandante identificável. Não há uma assinatura única. O que existe é um consenso silencioso. Certas verdades não podem circular. Certas memórias são perigosas. Certos olhos viram coisas que não deveriam sobreviver ao tempo. A história não precisa eliminar todas as testemunhas, apenas as suficientes, porque enquanto houver quem viu, a versão oficial nunca estará segura. E quando o último olhar se apaga, o evento finalmente se transforma em narrativa. Controlável, editável, inofensiva. Não é que essas pessoas morreram porque sabiam demais. É que o mundo não podia permitir que elas lembrassem. Quem vê, carrega a verdade. E a verdade, quando não pode ser negada,
precisa ser silenciada. Ao longo desta série, abrimos 4 cofres, e cada um deles revelou não apenas mistérios isolados, mas peças de um mesmo mecanismo histórico. No primeiro, encontramos eventos que a história nunca conseguiu enterrar. Fatos reais, documentados, registrados e ainda assim sem explicação definitiva. Não porque fossem impossíveis de entender, mas porque explicá-los exigiria admitir erros profundos demais para serem assumidos. No segundo, deixamos os eventos de lado e olhamos para pessoas. Pessoas que desapareceram da história sem corpo, sem encerramento e sem verdade oficial. Gente que não morreu, apenas deixou de existir nos registros. Ali ficou claro que desaparecer não é morrer, é ser apagado. No terceiro, abrimos os arquivos. Aquilo que deveria preservar a memória coletiva. E descobrimos que documentos também sabem mentir. Não inventando histórias, mas retirando partes delas. Provas ausentes, relatos fragmentados, silêncios tratados como normalidade. A ausência passou a ser aceita como resposta. E agora, o último cofre, o mais perigoso de todos. Porque a história não apaga apenas fatos, ela silencia pessoas. Enquanto alguém respira, a verdade ainda pode escapar. Enquanto alguém lembra, o controle nunca é completo. Enquanto existe uma testemunha viva, a narrativa oficial permanece instável. Por isso, quando a verdade se torna insustentável, ela não é combatida com argumentos. Ela é sufocada. Testemunhas desaparecem. Vozes se calam. Pessoas que sabiam demais deixam de existir, de forma limpa, conveniente e silenciosa. Sem corpo, não há crime. Sem funeral, não há comoção. Sem explicação, não há necessidade de revisão histórica. O silêncio resolve tudo, porque corpos exigem respostas, e respostas exigem mudança. Este episódio não encerra mistérios, ele revela um padrão que atravessa séculos, regimes, ideologias e tecnologias. Onde fatos são suavizados, registros são editados e pessoas, quando se tornam perigosas demais, são removidas da narrativa. Se há algo que aprendemos ao abrir estes cofres, é simples e profundamente desconfortável. A verdade raramente é destruída. Ela é isolada, fragmentada, silenciada. Ela continua existindo, mas longe demais para causar impacto, protegida do mundo e, principalmente, protegida de você. Este foi o cofre azul, onde a verdade se esconde entre o silêncio e o espelho. E agora que a série termina, resta apenas uma pergunta, não histórica, mas pessoal. Se você soubesse demais, a história permitiria que você continuasse existindo?